Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele toda honra, toda glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. A respeito do assunto que discutiram comigo, não uma discussão de briga, mas um debate, de que Caim foi gerado, foi criado pelo diabo. E eu queria compartilhar com vocês a respeito desse assunto. Teria o diabo condição de criar uma pessoa e colocá-la na terra? Teria o diabo condição de viver como uma pessoa na terra? Porque também existe essa dúvida a respeito de que Caim foi gerado pelo diabo, que Judas era o diabo, né? E vamos ver aqui por base, eu peguei aqui 1 João no capítulo 3 e no versículo 2, que vai falar de Caim, que diz assim, ó: não como Caim, que era do maligno. Aí, mas por que ele era do maligno? Foi gerado pelo maligno? O próprio versículo vai dizer que não. Olha só o que diz. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. Aí ele vai perguntar assim, ó: e por causa de que o matou? Por que Caim matou seu irmão? Aí ele vai responder: porque as suas obras não eram más, e as do seu irmão eram justas. Então, por isso que Caim era do maligno. Mais acima, no versículo 8, vai dizer assim, ó: quem comete o pecado é do diabo. Por isso, Caim era do diabo. Ele matou o seu irmão e suas obras eram ruins. Então, quem comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou em carne para desfazer as obras do diabo. E no versículo 10, vai dizer assim, ó: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Então, a causa de Caim já está bem explicada aqui. Caim não foi gerado pelo diabo e colocado na terra como Deus coloca um homem na terra. Como Deus colocou Adão, como Deus colocou Eva. E depois o diabo veio e colocou Caim. Não, não é. É porque Caim, ele não obedecia a Deus. Ele não praticava a justiça. Por isso suas obras eram más e por isso ele era do maligno. O versículo 12 de 1 João, capítulo 3. Por isso ele era do maligno. Jesus vai usar um exemplo praticamente igual, quando ele discutia com fariseus e publicanos, em João no capítulo 8, versículo 44, ele diz: vós tem por pais o diabo. Ele diz isso para eles. Por quê? Porque o diabo criou eles? Não. Porque eles praticavam o pecado e não queria dar ouvido à verdade. Jesus é a verdade. Quando nós falamos evangelizar uma pessoa, nós falamos de Jesus. Ali aquelas pessoas estavam sendo evangelizadas pelo próprio Jesus. Era Jesus falando dele mesmo. E eles não queriam saber. Eles diziam que Jesus tinha demônio. Eles não acreditavam que Cristo era o Filho de Deus. Para eles isso era um grande absurdo. Uma pessoa se dizer Filho de Deus. Para ele é uma blasfêmia. E Jesus vai usar também um exemplo no próprio livro de João, no capítulo 6, no versículo 70. Ele vai conversando com os discípulos, ele fala: não escolhi eu 12? Conversando com os discípulos, ele diz: não escolhi eu 12 discípulos? Aí ele diz: portanto, um de vocês é um diabo. Aí a pessoa diz: então Judas era o diabo? Não, ele não diz que era um de vocês é o diabo, ele diz que é um diabo. Porque a palavra diabo, ela é aplicada a Satanás, que antes era o Lúcifer, pelas características da palavra. O diabo, ele é um enganador, ele é um inimigo, ele é um adversário. Satanás quer dizer isso. E o diabo, as suas características principais dessa palavra diabo é matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Por que ele chama Judas de diabo? Por que ele fala que Judas era um diabo? Porque a característica principal de Judas, que era visível, e eu creio que até os discípulos sabiam disso, era roubar. Judas era ladrão.
E Judas acaba cometendo as outras duas características de Satanás sem perceber. Primeiro, ele destrói a sua vida e ele mata a si próprio, que ele é suicida, ele se mata e ele destrói a sua comunhão com Deus. Todo pecado cometido por pessoas que são influenciadas pelo diabo, ou até o próprio diabo e os demônios, ela sempre tem essas características: matar, roubar e destruir. O diabo não cria nada. Nenhuma pessoa pode ser criada pelo diabo. O diabo influencia. Ele cria uma característica nova. Ele cria uma ideologia nova. Ele cria um caminho novo para aquela pessoa, um caminho de perdição. Foi assim que ele fez com Eva. Ele, conversando com Eva, ele conseguiu fazer com que Eva acreditasse nele de tal maneira, porque ele é astuto, e astúcia é isso. Ele trabalha com a mentira, ele é o pai da mentira. E ele trabalha com a mentira, ele faz a mentira parecer verdade. A ponto de pessoas não reconhecerem a verdade por causa da mentira aplicada por ele. E as pessoas descansam nisso. Ele mentiu tão bem para Eva, que Eva usou os mesmos argumentos. Naturalmente, deve ter usado os mesmos argumentos e convenceu Adão a comer o fruto. E hoje é assim. Satanás, ele influencia uma pessoa e essa pessoa influencia outras. E todos vão se acomodando nas mentiras do diabo. Por isso que a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Jaz quer dizer descansa no maligno. É o jazido lá do cemitério. Fala, fulano descansou. Então, o que é descansar no maligno? É receber a mensagem que o diabo leva para o mundo, e essa mensagem traz um conforto a essa pessoa ao ponto dela descansar nessa mensagem. Você pode fazer o que você quiser, você só não pode fazer mal às pessoas, você tem que ser bonzinho, e Deus já vê isso automaticamente, você já é salvo. Você não precisa orar, você não precisa ler Bíblia, você não precisa buscar a Deus, você não precisa querer entender a Deus, porque você já está salvo. Essa é a mentira do diabo e o mundo descansa nisso. Caim era do maligno, por quê? Porque as suas obras eram más, e Caim, ele é tão culpado, por quê? Porque ele conversava com Deus. Como Deus conversava com Adão e Eva, que eram seus pais, e conversava também com seu irmão Abel, também conversava com ele. Como conversou com Enoque, como conversou com Abraão, conversava com essas pessoas, e ele era a terceira pessoa na terra. Era Adão, Eva e ele. Ele era o primeiro filho de Adão. E Abel era seu irmão mais novo. Mas ele quis andar pelo caminho da injustiça. A Bíblia diz que todo aquele que não pratica a justiça de Deus é filho do diabo. Por isso Caim era do maligno. Caim foi gerado pelo diabo, e o diabo colocou ele na terra, introduziu ele na terra. O diabo apenas seduziu a Caim como seduziu a Eva. Por isso ele era do maligno. Essa é a interpretação da Bíblia. Essa é a verdade que está na Bíblia. Querer ser de Deus ou querer ser do diabo, isso é uma escolha sua. É a sua escolha. A doutrina de Calvino, que eu não sou muito a favor, diz que, a respeito dos eleitos, dos escolhidos, que quando Deus decide pegar alguém, não tem escolha, ele vai pegar e acabou. Isso acontece, mas não é com todo mundo. Não é com todo mundo. São casos essenciais, como foi com Paulo, por exemplo, e Paulo mesmo diz, vocês estão em pé, cuidado para não cair. Então Paulo corria sim um risco. Ele entendia que ele corria um risco de cair. Então é condicional. Quando Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue a sua cruz e me siga. Quiser vir após mim, não é condicional? Se ele dissesse, você vai vir após mim, pega a tua cruz e me segue, acabou. Aí não é condicional. Mas se quiser, se tem um convite, é porque é condicional. Aquele que o Pai me dá, eu não lanço fora. Condicional. O Pai é que dá.
Aquele que vem a mim, não tem como não ser condicional. É condicional. Então você é que escolhe se você quer Deus ou se você não quer servir a Deus. A pessoa não precisa escolher direto ao diabo, dizer, não, eu não quero Deus, eu quero o diabo. Não. Quando a pessoa decide não querer Deus, automaticamente ela já está querendo, já está escolhendo o diabo, ela já está sendo uma propriedade do diabo, ela já é pertencente ao diabo. Caim era do maligno, porque Caim não quis seguir na justiça de Deus. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus os abençoe sempre.